Se você está sofrendo por causa de um fim de um relacionamento e quer acelerar a sua recuperação emocional, então você chegou no vídeo certo. Assista esse vídeo até o fim, porque eu vou te dar 6 dicas práticas e simples que você pode começar a fazer a partir de agora. Vamos lá! Olá pessoal, eu sou Marisson Fraga do site O Poder da Cura Emocional. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre como você pode se recuperar. Vou te dar algumas dicas simples de como você pode se recuperar de um fim de relacionamento de uma forma mais rápida. Eu vou te dar algumas dicas práticas e vou te explicar por que você precisa fazer essas atividades que nós estamos propondo aqui nesse vídeo. Então, como eu sei que você tem pressa, vamos começar a partir de agora, sem blá blá blá. A primeira dica é: volte a fazer as coisas que você gostava, mas que você deixou de fazer por causa do relacionamento. Todo relacionamento, ele precisa de investimento de tempo, né? Você precisa dedicar tempo à pessoa. E é muito comum que você abra mão de alguns comportamentos, alguns hobbies que você tinha, algumas coisas que você fazia, que você gostava, e que você, quando entrou no relacionamento, teve que abrir mão disso aí, ou talvez até automaticamente começou a deixar de fazer. Então, pare um tempo para pensar sobre quais são as coisas que você gostava de fazer antes do relacionamento, como é que você era antes do relacionamento, as coisas que lhe davam prazer, as práticas, né? Seja estar com amigos ou ler livros. Talvez você gostava de assistir maratonas na Netflix, ou seja, volte a fazer as coisas que você gostava de fazer antes, porque isso vai ajudar na sua autoestima, isso vai ocupar a tua mente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a importância de ocupar a mente. Isso vai ocupar a tua mente, e aí tem um detalhe importante. Talvez você queira voltar o relacionamento, talvez o relacionamento chegue a voltar. E isso vai ser, essa etapa daqui vai ser muito importante na volta do relacionamento, porque você vai passar uma imagem para a pessoa que sua vida continuou independente dela. Então, e de fato a sua vida vai ter continuado independente dela. Então, isso na verdade vai trazer uma autoestima muito grande para você. Isso sem contar na quantidade de coisas novas que você vai ter para relatar para a pessoa, ou seja, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, né? Numa possível volta do relacionamento. Mas caso você queira esquecer essa pessoa, essa dica é muito importante. Volte a fazer, relembre as coisas que você gostava de fazer e que você não fez mais por causa do relacionamento. E talvez aí você possa também inserir algumas coisas que você sempre desejou fazer, mas você nunca conseguiu fazer. Então chegou a hora de fazer. Ah, sei lá, eu queria aprender a surfar. Eu acho legal, mas nunca tive tempo, nem tive coragem. Então mete a cara e começa a fazer logo, começa a surfar, começa a, sei lá, eu queria fazer uma viagem sozinho ou sozinha, eu queria conhecer alguns lugares e nunca tive a oportunidade de conhecer. Então aí está uma boa oportunidade para você se recuperar de um relacionamento fazendo atividades que são agradáveis para você. A dica número 2 é o seguinte: se você está no fim de um relacionamento, é possível que você não consiga enxergar os defeitos dessa pessoa. Isso acontece, nós explicamos em alguns vídeos aqui, isso acontece porque tem uma área do teu cérebro chamado centro de recompensa que está completamente ativado e faz você não enxergar os defeitos da pessoa. Na verdade, a neurociência considera essa fase e a fase da paixão como uma fase de demência temporária. Tá? Eu espero que você não se sinta ofendido ou ofendida por isso. Eu estou falando que a neurociência considera como uma fase de demência temporária, porque a pessoa não consegue realmente raciocinar, a pessoa não consegue desenvolver alguns pensamentos críticos, né? Avaliar a situação de uma forma mais crítica, mais apurada. Então, o que você pode fazer se você está nessa fase é pegar um caderno e anotar a lista de defeitos dessa pessoa. Mas também não vai se prender muito por isso não, tá? Anota os defeitos dessa pessoa e quando você estiver anotando os defeitos dessa pessoa, você vai começar a relembrar que talvez não fosse nem tão agradável assim você retornar a esse relacionamento. Então, a melhor forma realmente seria você esquecer essa pessoa e seguir sua vida em frente. E se você tem dificuldades em fazer isso, se você acha que você vai ter dificuldade, Mário, eu não vou conseguir escrever, listar os defeitos dessa pessoa porque era uma pessoa maravilhosa, porque não sei o quê. Eu sei que não era uma pessoa maravilhosa, era cheio de defeitos, era uma pessoa cheia de desvio de caráter. E eu quero dizer para você que se eu pedisse para essa pessoa fazer essa atividade, ela talvez não tivesse a dificuldade que você está tendo. Então vamos lá, mãos à obra, escreve num caderno os defeitos dessa pessoa que você vai começar a desenvolver um pensamento mais crítico, né? Você vai estar estimulando, na verdade, uma área racional do teu cérebro que se chama o neocórtex. A terceira dica é:
Atividade física. Eu não sei se você faz atividade física, mas se você não faz, se você faz atividade física, provavelmente você está desmotivado, né? Então você precisa fazer um esforço para voltar a fazer as atividades físicas. E se você não faz atividade física, comece a fazer, né? Entre numa academia ou comece a fazer, porque além de melhorar a tua autoestima, na atividade física, na verdade, ela vai reduzir a tua ansiedade. Esse é o momento que você tem que lutar contra a sua ansiedade. Sua ansiedade está lá em cima, está num nível muito intenso, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, que tinham tendência a ter síndrome do pânico e não sabiam disso. E no fim do relacionamento, a ansiedade ficou tão intensa que a pessoa teve crises de pânico, falta de ar, a pessoa foi socorrida e tal. Então, é muito provável que nesse período daí, a sua ansiedade ela esteja lá em cima. Para você reduzir, para você lutar contra a sua ansiedade, você precisa fazer atividades físicas. Além do mais, a atividade física vai ajudar você a liberar, a produzir um hormônio chamado endorfina, que é um hormônio que está completamente ligado a bem-estar e a felicidade. E isso vai ajudar você a regular o seu sono, né? Bem possível que você esteja aí perdendo algumas noites de sono. Então, vamos lá para a atividade física, arregaça as mangas e talvez até nessas atividades físicas você conheça uma outra pessoa que seja muito mais interessante do que a anterior. Eu não acredito que seja talvez um momento para você iniciar um outro relacionamento, mas eu quero dizer para você que as atividades físicas elas podem fazer, inclusive, você a se sociabilizar, né? Você conhecer pessoas novas, isso vai ser muito importante para você, tá? A quarta dica é se envolva em alguma causa social. Se você quiser se recuperar rapidamente desse fim de relacionamento, isso vai ser muito importante. O que é que eu falo de causa social? São pessoas, grupos de pessoas que se reúnem para ajudar outras pessoas que estão com problemas extremamente graves. Então, o que acontece? Você pode se reunir, né, se juntar com pessoas que fazem visitas ao Hospital do Câncer, por exemplo. Você pode se juntar a pessoas, por exemplo, que juntam alimentos e distribuem para outras pessoas que estão numa situação crítica, né, socialmente falando, numa condição social muito complicada. Distribuem comidas, distribuem alimentos, ou seja, se envolva com alguma causa social, porque isso vai trazer uma série de benefícios para você. Eu poderia listar dois aqui. Primeiro, pela neurociência, quando você ajuda uma outra pessoa, você também produz hormônios que fazem você se sentir mais feliz. Isso é uma coisa comprovada, não vou entrar muito profundamente nisso aqui. Eu até falei sobre isso em outro canal que eu tenho, né? Um canal cristão que fala, está um pouco ligado a dízimos e ofertas, né? Quando você dizima, ou quando você oferta, por exemplo, tendo a compreensão, quando você oferece, faz uma oferta de um valor para um missionário e você tem a compreensão de como é que aquilo vai ajudar outras pessoas, comprovadamente você se sente mais feliz. Mas outro motivo, na verdade, de você se envolver com causas sociais é por causa do grau comparativo. Existe uma tendência de você achar que a sua vida acabou, né? Algumas pessoas acham isso, a minha vida acabou, não tenho mais futuro, meu futuro era do lado daquela pessoa e eu não vou encontrar ninguém mais como aquela pessoa. Isso, na verdade, é a tua mente que está te enganando. E quando você se envolve com causas sociais, você começa a observar que existem problemas piores. Então, essa questão de grau comparativo vai ajudar você a aliviar. Você vai olhar para você e vai dizer, velho, meu problema nem é tão grave assim, tá? Então, nem precisa eu ficar tão depressivo dessa forma, né? tão entristecido dessa forma, porque eu poderia estar numa situação muito pior. Isso pode ajudar você, inclusive, a desenvolver o sentimento de gratidão, tá? Então, se envolva com alguma causa social. A quinta dica é muito simples, mas dependendo do nível que você esteja, dependendo de como foi o seu relacionamento, né? Talvez você tenha alguma dificuldade, mas assim, nada do outro mundo. A quinta dica é se ocupe com pessoas positivas, né? Se ocupe com pessoas positivas. Por que pessoas positivas? Porque existem pessoas negativas que minam a nossa autoestima, são pessoas que nos colocam para baixo, ressaltam nossos defeitos, fazem brincadeiras com a gente que são maldosas, né? Então você precisa estar rodeado de pessoas positivas que te coloquem para cima, que ressaltem os teus valores, as tuas qualidades, que motivem você a alcançar os seus objetivos, que motivem você a se recuperar. E o fato de você se ocupar com pessoas, ou seja, estar rodeado de pessoas, vai ajudar também na sociabilização, né? Vai ajudar você a esquecer o foco do problema, vai ajudar você a reduzir a sua ansiedade, ou seja, você tem uma série de benefícios aí quando você se rodeia de pessoas positivas. Na verdade, isso não é uma dica só para quando você termina um relacionamento. Isso você precisa levar para a vida toda, tá? Se rodeie de pessoas positivas.
positivas que te levam para frente. Em coach, a gente chama isso de mastermind, né? Você pode até criar um grupo de mastermind. Você pode fazer uma pesquisa no Google para o vídeo não ficar tão longo. Eu não vou explicar exatamente o que é mastermind, mas eu posso te fornecer um breve resumo, que seriam basicamente pessoas que se apoiam, né? Um grupo de pessoas que vão se apoiar e se motivar, né, entre si para alcançarem objetivos. Então procure essas pessoas que são mastermind, dá um Google aí e procura saber um pouco mais sobre isso, tá? E a sexta dica, que talvez seja a mais importante de todas, é: respeite o seu momento de luto. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. As pessoas, elas têm uma mania de mostrar, né, em épocas de redes sociais, elas têm uma mania de mostrar que estão sempre bem, e elas mostram, por coincidência, que estão até melhores depois do fim do relacionamento, mas nós sabemos que não existe comprovação científica disso aí. Você se acostuma com a pessoa, você convive com a pessoa, você tem um relacionamento com a pessoa, então quando termina o relacionamento, por mais que a decisão tenha sido tomada por você, mas você passa assim um tempo de sofrimento, você tem que suportar aí um momento de saudade que você tem da pessoa. E aí algumas pessoas postam fotos nas redes sociais mostrando que estão super bem. Existe uma relação direta, na verdade, dessas pessoas, no fundo, elas estão sofrendo, né? Pessoas que postam fotos logo depois do fim do relacionamento, mostrando que está tudo bem, provavelmente são as pessoas que estão mais sofrendo. Respeita o teu momento de luto, né? Todo mundo tem um momento de luto, e se você não respeita esse momento, o que vai acontecer é que você pode trazer os fantasmas do relacionamento anterior para o outro relacionamento. Você não vai dar tempo para se curar, né? É o momento que você pode desenvolver autoconhecimento, é o momento que você pode entender os seus sentimentos, se entender melhor, compreendendo o porquê que você não está lidando tão bem com a rejeição. Então é um momento importantíssimo, esse momento de luto. Essa história de que, não chora, levanta a cabeça e tal, isso aí traz um prejuízo emocional muito grande, né? Até psicanaliticamente falando, você vai ficar com um conteúdo recalcado muito intenso, e isso vai ser muito ruim para a vida toda, né? Então, é uma fase, na verdade, esse luto, viver esse luto é uma fase tão importante. E ela pode ser dividida em algumas fases aqui. Você pode sentir raiva da pessoa, você pode sentir culpa, você pode sentir decepção, você pode sentir um desejo intenso de reatar o relacionamento, depois você volta a sentir raiva, depois você volta a sentir um pouco de culpa, depois enfim, você vai passar por um processo de luto aí que é preciso ser respeitado. E quando você respeita esse tempo de luto, você comprovadamente consegue ir para um novo relacionamento de uma forma mais saudável. Eu conheço pessoas que terminaram um relacionamento com uma pessoa num mês, num dia, e no outro dia ou na outra semana já estavam em outro relacionamento, e isso cria uma confusão muito grande. Na verdade, isso é para mostrar, nós temos uma sociedade em que precisa mostrar para as outras pessoas que somos sempre fortes, mas isso aí causa um desgaste emocional muito grande e prejudica você emocionalmente, tá? Então respeite o seu momento de luto, porque vai ser importante para você. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, se você conhece alguém que está sofrendo por causa de um fim do relacionamento, então compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe esse vídeo porque você vai estar ajudando essa pessoa. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque a gente tem muito conteúdo interessante, principalmente se você está nessa fase aí de fim de relacionamento. Você vai precisar de muito conteúdo que vai te ajudar a se recuperar emocionalmente, e você pode até aproveitar e visitar o nosso site. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Visita o nosso site, opoderdacuraemocional.com, tá? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.